o Paulo Turra fez mudanças, né, treinou com essas mudanças, a gente vem falando no bate-pronto desde segunda-feira. Ele tinha dito já na coletiva de imprensa, após a derrota contra o Galo, lá no Independência pelo Campeonato Brasileiro, por 2-1, que iria fazer mudanças no time, que o time precisava ter uma mudança de postura, uma mudança de chave, para poder conseguir fazer bons primeiros tempos, né? O Atlético que nos últimos 3 jogos acabou indo para o intervalo derrotado por 1-0, e acabou contra o CRB virando a partida e ganhando nos pênaltis, né? Vencendo por 2-1 e conseguindo a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil nas penalidades máximas, mas pelo brasileiro acabou somando derrotas aí contra o Fluminense por 2-0 no Maracanã e contra o Galo por 2-1 no Independência. O técnico Paulo Turra, então, treinou essa formação com o Vitor Bueno, que tem ido muito bem, tem entrado muito bem no time, mudado a cara do Atlético. Ele entrou nas 3 partidas, inclusive entrou junto ao Pablo no primeiro tempo contra o CRB ainda, quando o CRB ganhava por 1-0 e até chegou a fazer o segundo gol este que foi anulado. Vem fazendo boas partidas, assim como o Pablo tem jogado ao lado do Vitor Roque, tem sido um atacante, um segundo atacante, ora pelo lado, ora atrás do Vitor Roque, deixando o Vitor Roque lá no meio dos zagueiros, um jogador muito explosivo, muito forte, consegue segurar bem a bola no ataque. Portanto, o Vitor Roque tem sido o camisa 9 de fato do Atlético, ele que assumiu a numeração na Libertadores e no Brasileiro. Deixou a 39 de lado, né? Agora é o camisa 9 do Furacão. Por isso, o Paulo Turra vai com esse time, com os 4 na frente, o quarteto ofensivo do Atlético, Vitor Bueno, Davi Terans, o Pablo e também o Vitor Roque, os 4 escolhidos. Até havia uma dúvida no meio campo entre Eric e Alex Santana, mas o Alex Santana deixaria um time um pouco mais ofensivo. A tendência é que o Eric jogue ao lado do Fernandinho no meio campo, e aí com o Pedro Henrique na zaga. Relembrando aqui a história do Zé Ivaldo, ontem a gente até falou que o Zé Ivaldo poderia não viajar, uma informação que foi vinculada em primeira mão pelo 12 Esportes. Conversei com pessoas após o bate-pronto, a notícia veio um pouquinho já no final do programa, e o Zé Ivaldo acabou vindo para o Paraguai, está na delegação, mas perdeu a vaga no time enquanto não resolver a sua situação. Qual é a situação do Zé Ivaldo? Em dezembro, o contrato dele com o Atlético acaba. A partir de julho, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, e o Cruzeiro é o grande interessado. Tem outros times da Série A também que fizeram sondagens, mas o Cruzeiro é o grande interessado. Ele que foi o time que o Zé Ivaldo defendeu, o time da Raposa lá de Minas Gerais, no campeonato da Série B do Brasileirão do ano passado. Zé Ivaldo foi titular, foi muito bem na campanha do título. O Cruzeiro passou de passagem pela Série B no ano passado, acabou campeão com rodadas de antecedência. O Zé Ivaldo foi muito bem, o Cruzeiro gostaria de ter o atleta de volta. A tendência é que o Zé Ivaldo renove com o Atlético. Está bem encaminhado o acordo, o Zé Ivaldo deve renovar o seu contrato com o Furacão nos próximos dias já, mas ainda existe a chance dele ir embora. Portanto, enquanto a renovação dele não sair, o Zé Ivaldo não será titular do Atlético. Por isso, o Pedro Henrique começa na zaga hoje, com o time que eu passei agora há pouco no primeiro bloco, mas vou repetir aqui para a nossa audiência rotatória do rádio, como diria o outro, né? Com Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho, Eric, Fernandinho, Vitor Bueno, Davi Terans, Pablo e Vitor Roque. Esse é o provável Furacão. Daqui a pouco eu vou falar para o Linhares aqui, falar um pouquinho da expectativa, mas antes, vamos ouvir o técnico Paulo Turra já falando sobre esse jogo contra o Libertad, entrevista que ele deu já aqui no Paraguai para o pessoal da Rede Furacão. A gente não pôde acompanhar, mas é claro, não vamos deixar o ouvinte da Jovem Pan News sem as respostas do Paulo Turra. Então vamos ouvir o técnico do Atlético falando sobre esse jogão de hoje à noite. Se tratando especificamente de Libertadores, né, nosso último adversário foi o Atlético, jogamos em casa. Lógico que esse jogo agora, o próximo contra o Libertad, muda. A característica da equipe é diferente, jogadores com outras características também, um modelo de jogo também diferente. E nós, dentro do tempo que nós tivemos, nós conseguimos treinar tanto com a bola como também sem a bola. Demos um padrão bacana para o nosso time nesses dias de treinos e pronto, e amanhã tem o jogo, é um jogo muito importante, não precisa falar, mas muito importante para nós, como é importante para eles também. Somos os líderes da chave e estamos confiantes. Paulo Turra estava desligado o áudio aqui. Paulo Turra está bem confiante. Paulo Turra também falou sobre a matemática, né, da classificação, sabe que se o Atlético ganhar hoje fica numa ótima situação. Linhares estava falando sobre isso agora há pouco. Agora vamos ouvir o Paulo Turra sobre esse assunto também. Nós conquistando uma vitória aqui, nós vamos a 7 pontos, então teoricamente para nós garantirmos uma classificação matemática, a gente fica uma vitória, 10 pontos a princípio classifica, né? Independente se for primeiro ou segundo. Então lógico que é um jogo muito importante, eles vêm de uma derrota em casa também, né? Então a gente tem que saber explorar esse momento deles, eles são líderes do campeonato que aqui do Paraguai,
Porém, na Libertadores eles perderam em casa, então a gente tem que ser inteligente, sermos malandros, né? Como se exige num campeonato como a Libertadores, e como eu falei anteriormente, estamos confiantes, concentrados para que a gente possa ao final do jogo conquistar uma vitória. Quem também falou aqui no Paraguai foi o Pablo, ele que será titular hoje, também já projetou esse jogo contra o Libertad, sabe que o Atlético precisa de uma vitória para ficar muito bem obrigado na classificação da Libertadores. Lembrando que o Atlético faz esse jogo fora de casa contra o Libertad, é o segundo, depois pega o Galo em Minas, o terceiro jogo fora de casa, e aí terá 2 confrontos lá na Arena da Baixada, junto da sua torcida, contra a Libertad e a Alianza Lima, para definir a classificação no grupo. Jogamos o ano passado aqui contra a equipe do Libertad, sabemos da qualidade de muitos jogadores que estão no elenco, tiveram poucas mudanças, é uma equipe muito competitiva, uma equipe muito qualificada e que é um dos candidatos a passar de fase também. Então a gente tem que saber que é jogo de Libertadores, tem que saber que é jogo de disputa, jogo de competição, jogo que não pode errar, os mínimos detalhes são cruciais num jogo como esse, e para o nosso objetivo, que é a classificação, um jogo e uma vitória aqui é importantíssimo. Pablo também falou sobre a classificação, sobre a matemática do grupo. Vamos ouvir o atacante do Atlético. Um jogo que pode nos ajudar muito na somatória do grupo. Podemos chegar a 7 pontos e o nosso objetivo é passar de fase, então a gente precisa somar. Então é um jogo muito importante para a gente tem essa consciência e viemos para fazer um grande jogo e vencer a partida. Aí então, palavras do Paulo Turra, palavras do atacante Pablo, o Atlético pronto para essa partida de hoje. Hoje não tem atividades físicas, técnicas nem nada, né? Apenas a preleção, o time descansando no hotel, e vai no final da tarde aqui, horário de Assunção, horário do Paraguai para Assunção, né? O Atlético está hospedado em Luque, aqui pertinho, vai para esse jogo por volta das 6 da tarde, horário local, por volta das 7 da noite, horário aí do Brasil. E aí, Linhares, a expectativa para esse jogo aqui? Então, o Pablo ele vai reconquistar o lugar dele no time na posição que o Rômulo vinha atuando, né? Aquele atacante deslocado pelo lado esquerdo. Rômulo e Pablo, o Turra já deixou muito claro que são 2 jogadores também muito importantes na questão da bola defensiva, do escanteio, de marcar a primeira trave no escanteio do time adversário, e por isso o Paulo Turra não abre mão de pelo menos um dos 2 em campo, né? Hoje ele optou pelo Pablo, talvez pela maior experiência, pela situação do adversário, por ser um jogo fora de casa, e é claro que o Pablo vai ter uma função diferente daquela que ele vinha executando no Campeonato Paranaense, quando ele era o cara da referência, de jogar ali no meio da área. Ele vai jogar pela beirada no lado esquerdo, ele já atuou assim em outras épocas, se não me engano até na época do Fernando Diniz como treinador do Atlético Paranaense, né? O Atlético tinha naquela época, se não me engano, o Ribamar como centroavante, então o Pablo jogava um pouco deslocado pela beirada, né? Essa não é uma função estranha para ele, acho que ele tem condição de fazer um bom trabalho ali. O Pablo é um cara que sabe se mexer no campo, e pode dar uma alternativa ali num posicionamento de 4-4-2, ele com o Vitor Roque mais próximos da área, ele mais aberto para tentar fazer a jogada de cortar e finalizar, né? O Terans vai pelo lado direito, mas deve trocar um pouco também de posição ali com o Vitor Bueno. Enfim, eu gostei dessa escalação, foi inclusive o tema da nossa enquete lá no começo da semana, se daria para jogar Pablo, Terans, Vitor Bueno e Vitor Roque ao mesmo tempo no time titular. O resultado da enquete parece ter influenciado aí a cabeça do Paulo Turra, né? E o Paulo Turra copiou a nossa ideia e vai pôr em prática hoje no jogo do Atlético. Claro, em tom de brincadeira isso aí, né? Mas, enfim, é uma nova alternativa que o Paulo Turra vai apresentar para o jogo de hoje. A gente percebe que nos últimos compromissos do Atlético, Paulo Turra não tem repetido escalação, né? Ele tem mexido muito no time. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Então vamos ver como é que se comporta o Atlético hoje no primeiro tempo com essa formação aí que está se desenhando na escalação do time. Mas eu particularmente gosto desse esquema aí com esses jogadores que o Paulo Turra vai colocar em campo.
A discussão que a gente já tem desde o início da temporada, se Vitor Roque e Pablo podem jogar juntos, né? Tá aí a prova que eles podem jogar juntos, com o Pablo fazendo uma função um pouquinho diferente da habitual, mas com um time, acho que bem consistente do Atlético hoje. Me parece um time ambicioso, né? Com essa escalação, um time que tem a ambição da vitória, não vai entrar com medo de buscar a vitória. Então, acho que a ideia do Paulo Turres é justamente essa, de colocar um time capaz de vencer o Libertad essa noite. Vamos ver se funciona na prática, né? Porque na teoria me parece uma boa estratégia essa que o Paulo Turra está desenhando para o jogo de hoje.